Oi, meus amores! Hoje vamos contar mais um pedacinho da história do Espiritismo. Enquanto nos Estados Unidos estavam acontecendo os fenômenos observados pelas irmãs Fox, os fenômenos de Hydesville e outros semelhantes com outras pessoas em outras cidades, mas todos trazendo a notícia de que a morte não acabava com a vida, lá na França, na Europa, estavam acontecendo os fenômenos das mesas girantes. Na época, as pessoas não entendiam muito bem o porquê, mas em algumas reuniões, em algumas situações especiais, chiques da sociedade, mesas estavam se movimentando, dançavam, subiam, desciam, davam pancadas, e muitos estudiosos da época, que tentaram entender seriamente o que estava acontecendo com aquilo, começaram a pensar: será que não é um fenômeno elétrico? Será que não é um fenômeno magnético que está por trás disso? Um professor, um pedagogo francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um dia ouviu um amigo seu, e um amigo sério, comentando que ele devia conhecer aqueles fenômenos, porque as mesas estavam girando. Como o professor Rivaio era um homem muito sério, um estudioso, cientista, ele achou que aquilo era a coisa mais ilógica e mais absurda do mundo. Mesas dançando, girando, ele tinha mais o que fazer. Mas passado algum tempo, esse mesmo amigo se encontrou com ele e falou com ele que, além de se movimentar, de fazer barulhos, de levitar, flutuar no ar, as mesas também estavam respondendo perguntas. Peraí, a situação aí ficou um pouquinho diferente. Porque se responde pergunta, tem que ter inteligência por trás disso. E o professor Rivaio começou a estudar aquilo que estava acontecendo. Por meio de códigos, igual que as irmãs Fox fizeram com o espírito do Charles, do mascate morto enterrado em sua casa, ele começou a combinar um número de pancadas ou de batidas para sim ou para não. Depois de um certo tempo, eles começaram a combinar um número de batidas para cada letra do alfabeto. E uma das primeiras perguntas que o professor Rivaio fez para essa inteligência que ele não sabia ainda o que era o que era que estava por trás daqueles fenômenos. E pelos códigos que tinham sido definidos, foi respondido a ele que eram espíritos, daqueles que tinham vivido aqui na Terra e que continuavam vivos em outra esfera. O problema é que aquela história de uma pancada é a letra A, duas pancadas a letra B, estava tornando a situação muito demorada. À medida em que eles foram estudando, esses mesmos espíritos que estavam fazendo essas mesas se movimentarem, que estavam fazendo esses barulhos, que estavam respondendo dessa forma as perguntas, sugeriu que eles amarrassem um lápis numa cesta, colocassem essa cesta em cima de uma prancheta presa com papel e que eles simplesmente colocassem as mãos, todos aqueles que estavam reunidos naquela mesa. E isso foi muito importante, sabe por quê? Primeiro, já é difícil você só com a pontinha do dedo empurrar uma cesta e fazer ela escrever palavras inteiras. Imagina num grupo, às vezes de 4, 5, o tanto de coordenação que seria necessário para que todos eles conseguissem escrever as mesmas frases, as mesmas mensagens. Esses espíritos estavam querendo garantir que ninguém burlaria, enganaria todo aquele processo que eles estavam querendo demonstrar. Com o passar do tempo, à medida em que eles foram comprovando cientificamente, e quando a gente fala cientificamente, é através de experiências, de pesquisas, de estudos. À medida em que eles foram comprovando que aquele fenômeno era real e que tinha uma inteligência por trás de tudo aquilo que estava acontecendo, e as pessoas precisavam do fenômeno para acreditar que aquilo era verdade, esses mesmos espíritos começaram a sugerir que, para algumas pessoas, não era mais necessário aquilo. Bastava que elas pegassem o lápis e eles fariam com que a mão delas se movimentasse e trouxesse as notícias que eles queriam dar. Foi assim que começou o fenômeno que a gente conhece como sendo psicografia. Aqui no Brasil, nós temos alguns dos maiores psicógrafos do mundo. Temos Francisco Cândido Xavier, que desencarnou há alguns anos, e temos ainda na ativa, trabalhando, apesar dos seus mais de 90 anos, o médium baiano Divaldo Pereira Franco.
Vários espíritos escreveram livros por esses dois e por vários outros pelo Brasil afora. E aí nós percebemos um fato muito curioso. Os espíritos queriam trazer para a gente alguma notícia, através daquelas pancadas em Hydesville, através dessas mesas que giravam em Paris e através das mensagens que começaram a ser dadas pelos diversos médiuns que foram sendo encontrados. Esqueci de falar, né? Médium é meio, é intermediário, é aquele que serve de comunicação entre duas pessoas, entre dois espíritos, geralmente entre encarnados e desencarnados. É importante não esquecer que tudo aquilo que o professor Rivaio foi estudando e foi anotando virou depois as obras básicas da codificação espírita. Mas vamos falar sobre isso em nosso próximo encontro. Um beijo para vocês.